Alô, você, meu amigo, você, minha amiga. O programa tá danado hoje, hein? Tá muito danado. Vai logo dando like, vai compartilhando aí com as pessoas que você gosta, que você acha que vão precisar desse conteúdo, porque nós vamos falar sobre vários assuntos, incluindo essas polêmicas aí das últimas horas dos tapas, incluindo o nosso estado, né? Um deputado também bateu num rapaz, dá uma confusão do tamanho de um trem. Pois bem, Pernambuco liberou máscara, né? Atrasado. O pessoal tá, inclusive, dando cada balé aí no governo, dizendo, tava todo mundo já andando sem máscara, e eu vou mostrar que é verdade. Agora, libera a máscara para local aberto e, ao mesmo tempo, mantém o tal do passaporte sanitário. E não são duas doses. Passaporte sanitário para dose de reforço, ou seja, três doses. Três doses. Pra você ter uma ideia, tem país que não exige mais a terceira dose, nem para entrar. É o caso, por exemplo, da Inglaterra, que desde o mês passado não exigia três doses, ou seja, dose de reforço, só duas doses e menor de 18 anos já não exigia vacina. Inclusive, pelo documento do Ministério da Saúde lá do Reino Unido, o menor de 18 anos de idade era tido como vacinado, mesmo sem tomar qualquer vacina. Mesmo sem tomar qualquer vacina. E a gente tá nessa pendenga. Tem o problema de Fernando de Noronha. Querem tomar Fernando de Noronha? Não querem tomar Fernando de Noronha? Agora, se quer ou não quer, né? O governo do estado é que estava fazendo besteira com o Fernando de Noronha. Inclusive o ministro do Turismo, Gilson Machado, de Pernambuco, que é candidato ao Senado, juntamente com o Anderson Ferreira, tá tirando onda na internet. Ele publicou um vídeo jocoso tirando onda na internet e falando sobre as taxas que o pernambucano tem que pagar se quiser ir para Fernando de Noronha. Ou seja, o morador de Pernambuco, o pernambucano, uma pessoa que mora aqui, tem que ter muito dinheiro para ir em Fernando de Noronha. Mas isso eu já tinha comentado com vocês, né? Fernando de Noronha é mais caro que a Europa. É mais caro que a Europa. Muito mais caro que Estados Unidos. É impressionante. A última vez que eu fui em Fernando de Noronha, tanto na questão de passagem aérea, hospedagem e as taxas que você tem que pagar, que são muitas taxas, era mais vantagem se eu quisesse, né? Porque tem a questão de gosto. Era mais vantagem se eu quisesse ir para Europa. E euro caro, viu? Na época, euro caro. Mas é por aí. Vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o vídeo que o deputado postou, tá no Instagram dele, né? E nesse vídeo acontece essa situação lamentável. E aí tem postagens já se recorrendo. O pai do homem agredido por Romero Albuquerque pede punição. Ele acha que é blindado por ser deputado, disse o serralheiro Everaldo Melo Ramos Silva, de 62 anos. O parlamentar quis usar o filho dele para se promover, diz o serralheiro. O deputado publicou na página dele o vídeo. O rapaz tinha sido acusado de bater no animal e aí o deputado publicou. O que você acha? O que você acha? Esse aí é o primeiro momento, ou seja, o primeiro tapa. Daqui a pouco eu falo da situação do Will Smith, tá? Que em pleno Oscar também meteu a mão, tá? O parlamentar, depois que publicou o vídeo, tá lá, tá na página dele, né? Eu, inclusive, chama a sua atenção que tá aqui, ó. Tá na página dele. O vídeo é esse aqui, de uma operação. O tapa foi dado na frente da polícia, junto da polícia, tá? O que o pessoal tá falando é que ele não teria o direito nem de bater e a polícia teria que dar voz de prisão. Tá? Não aconteceu nenhuma coisa aí, nenhuma nem outra. Então vamos aguardar que tipo de providência vai ser tomada, já que o pai está dizendo que vai tomar uma atitude para defender o seu filho. O parlamentar, nas suas redes sociais, também respondeu a esses questionamentos com referência a ter batido, inclusive na frente da polícia. Eu tô vindo aqui para falar de cara limpa para vocês sobre o caso de hoje, né, no Cordeiro, em que um homem foi filmado agredindo uma cadelinha e que eu fui no local para resgatar um animal. Em primeiro lugar, eu quero dizer que ninguém deve combater o mal com o mal.
eu, o deputado Romero, eu fui lá, mas não para bater em ninguém. Eu fui somente para salvar o animal, que é isso que me importa. Aí vão perguntar, então por que bateu, deputado? E aí eu tenho que dizer para vocês, eu bati porque o sangue ferveu. E no momento em que enviaram aquele vídeo, que eu cheguei lá, que o sujeito me ameaçou, que ameaçou a moça que denunciou e que nos agrediu com palavras, com aquele ar de deboche, sabe, no rosto, eu perdi o controle, perdi. Me arrependo? Não, não me arrependo. Nós somos avós dos animais, nós somos os pés, as mãos, e aquela tapa que ele deu no animal, bateu em mim, nas centenas e milhares de pessoas que defendem os direitos dos animais. Na verdade, se fosse uma tapa, estaria menos mal, mas aquela cacetada que ele deu com aquele pedaço de ferro não existe. Eu quero usar o caso de hoje para denunciar a negligência, para denunciar a omissão e as narrativas que só enxergam o que aconteceu entre mim e o agressor, esquecendo o que é que ele fez com o animal. Como esse cara, tem muitos outros agressores que também se sentem livres para fazer as maiores atrocidades com os animais. Abandono, agressão e coisas piores como violência sexual, gente. Hoje, inclusive, nós também estamos atuando em um caso desse. Mas, enfim, eu peço desculpa a quem se sentiu ofendido, eu peço desculpa a quem acha que eu errei, mas eu peço principalmente que respeitem os animais. A gente não pode fugir desse fato. Vocês, protetores, ativistas, vocês sabem o que nós sofremos e o que os animais sofrem diariamente. E aí, só para esclarecer, eu não dei um murro em ninguém. Eu dei um tapa. É uma agressão? É, mas é diferente. Outra coisa, quando eu pergunto o que o covarde merece, todo mundo sabe que é cadeia, que é prisão, e é para isso que eu luto. Só que, infelizmente, não é isso que acontece. E eu não vejo ninguém da grande mídia cobrar isso. Eu não vi nada na matéria falando sobre o sujeito, se ele está preso, se vai ficar, lamentando porque ele saiu. Enfim, nós acionamos a polícia, mas ela não podia chegar a tempo. Então, nós acionamos a Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais, que fiscaliza casos de maus tratos aos animais no Recife. Então, nós fomos até o local e todo o resto vocês já sabem. A viatura que apareceu no vídeo só chegou depois de todo o ocorrido. Então, levamos o suspeito ao Depoma, nós deixamos ele lá e agora é com a justiça. A última coisa que eu tenho a dizer é o que me deixa preocupado de verdade, que é o silêncio dos bons. O silêncio contra casos de injustiça. Nem Cristo ele viu e ficou calado quando as coisas estavam erradas, quando estavam acontecendo coisas erradas no templo, como a Bíblia registra. Foi chicote para um lado, barraca voando, enfim, eu não me calarei jamais diante dos maus tratos contra os animais. Eu sempre vou agir com o mesmo senso de justiça de Cristo e espero sempre contar com o apoio de vocês. Muito obrigado, tá? E aí você vai comentando o que você acha dessa situação. Nós tivemos uma outra no Oscar envolvendo o ator Will Smith. Ele ficou revoltado porque o humorista fez uma piada com a esposa dele que tem um problema, tem uma doença, uma enfermidade. Vejam. You know who's got the hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard.
Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay. A repercussão é muito grande. E você sabe que hoje tem essa história do politicamente correto, né? Mas aqui, nós estamos na internet, você está no nosso canal, você tem seu comentário livre. O comentário seu é livre. Eu vou mostrar aqui algumas postagens, ó. Por exemplo, aqui, ó. A maioria dos artistas condena a agressão, muitas celebridades criticaram a atitude na premiação, mas outras defenderam o ator. O Rock conta piada sobre a esposa de Smith e o Smith agrediu e gritou com ele, né? O Will Smith é muito respeitado, não apenas por ser um grande artista, um grande ator, mas porque ele tem algumas opiniões bem fortes, viu? Se você acompanhar aí, você vai ver que não é brincadeira, não. Aí tem uma outra história aqui, a foto, né, do Will Smith com a família. Você vê aqui que a esposa dele, por conta desse problema de pele, ela está sem os cabelos, né? Aí uma fotografia muito bem produzida. E aqui eu queria reproduzir para vocês também o que a academia está dizendo, ó. A academia não tolera violência. Hoje à noite temos o prazer de celebrar nossos vencedores do Oscar, que merece este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes, todo mundo. É o que dizem os organizadores. Estão falando até que pode vir uma punição posterior, né? Tem muito artista falando. Eu peguei aqui uma influencer que tem mais de 7 milhões de seguidores, que é a Mayra Cardi, que ela tentou falar sobre essa situação. Acompanhe comigo. Óbvio que o comediante, muitos comediantes não têm limite e fazem piada e riem da dor do outro. E isso não é legal. Não é legal quando a gente dá risada da dor do outro. E eu entendo, principalmente quando a dor é de uma pessoa que a gente ama, só a gente sabe o quanto aquela pessoa sofreu. Mas a partir do momento que ao vivo e com plateia, uma pessoa se levanta e bate na outra, além dela perder a razão, e isso é óbvio, a gente questiona até onde vai o equilíbrio emocional dessa pessoa. E agora ele está batendo por ela. E quando ele bater nela? Porque se uma pessoa levanta daquela maneira, com aquele ímpeto incontrolável, sem controlar suas próprias emoções, no meio de uma premiação ao vivo cheio de pessoas e dá um soco porque lhe faltou inteligência emocional, eu não acredito que aquilo ali tenha sido pontual. Esse possivelmente é ele na vida dele. You know who's got the hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay. Eu separei para vocês uma explicação
da dermatologista Gleice Fortaleza sobre o problema, né, a doença que tem a esposa do Will Smith. Acompanhe. Hoje o mundo inteiro amanheceu falando sobre a alopecia areata, por conta do que aconteceu ontem com a Jada Pinkett Smith, esposa do ganhador do Oscar, Will Smith. A alopecia areata é uma doença onde existe a destruição dos folículos pilosos, seja nos cabelos da cabeça, mas também pode acontecer em qualquer área do corpo, sobrancelhas, braços, pernas, pelos pubianos, enfim. A boa notícia é que 80% dos pacientes que têm apenas placas evoluem de forma positiva, com remissão completa das lesões em 1 ano, mesmo sem tratamento. Com os tratamentos, que incluem administração de corticoides intralesionais, tópicos, medicamentos biológicos, laser, plasma rico em plaqueta, esse índice aumenta ainda mais. A má notícia é que em 5% dos casos a doença pode evoluir para as formas graves, que são a alopecia areata universal, onde há perda de todos os cabelos do corpo, e a total, onde há perda apenas dos cabelos da cabeça. No mais, é o que eu disse, né? O espaço é livre para você comentar. Tem o caso aí do tapa do deputado, aqui no estado de Pernambuco. Tem esse caso do Will Smith, você vê alguma diferença? O que você acha? Põe aí no comentário. Eu já estava vendo em algumas reportagens em televisão, principalmente quando se falava de terminal integrado de passageiro, estação do metrô, as pessoas não estavam usando máscara. Grande parte da população já não usava máscara. Aí, de repente, o governo resolve normatizar o que já estava acontecendo, né? O governador Paulo Câmara fez um pronunciamento, inclusive eu vou colocar para vocês aqui, para vocês entenderem, dizendo que a partir desta terça-feira, em locais abertos, Pernambuco não precisa mais de máscara. Amigas e amigos, completamos no último sábado a 7ª semana seguida de queda nos índices da Covid-19 em Pernambuco. Além de casos, óbitos e solicitação de vagas em UTI em patamares baixos, o índice de positividade nos exames processados está em 0,95%, o menor número desde o início da pandemia. Com esses dados, podemos avançar no nosso plano de convivência e acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. Também estamos encerrando o limite de público em eventos, podendo os espaços de shows, festas e estádios de futebol receber 100% de sua capacidade. Essas importantes medidas só estão sendo possíveis pela atitude de cada pernambucano e cada pernambucana, que desde março de 2020 compreendeu que só chegaríamos ao atual ponto, respeitando as recomendações sanitárias e levando a sério a prevenção. Vamos manter a obrigatoriedade da apresentação da dose de reforço para ter acesso aos eventos, bares e restaurantes. A vacinação ainda é a nossa principal arma na luta contra o coronavírus e precisamos incentivar a imunização daqueles que ainda não estão com o esquema completo. As medidas já valem a partir dessa terça-feira, 29 de março. Muito obrigado. Vai exigir o passaporte de vacina em terminal integrado de passageiro, governador? Vai exigir? Ah, não. Não exige. Por quê? Ah, é só para... É só para, né? Quer dizer que se for entrar no metrô também não exige. Mas o problema no metrô não é muito pior que no restaurante. Há 2 semanas, o pessoal do Procon, juntamente com a Polícia Militar, passou vergonha num restaurante em Boa Viagem. Colocaram em tudo quanto é rede social aí. O pessoal tirando onda. Né? Tirando onda desses funcionários que são funcionários dedicados. Mas eles estão cumprindo ordem. Os funcionários, PMs, pessoal de Procon, fazendo medição com trena dentro de um restaurante em Boa Viagem para ver se havia o distanciamento entre as mesas. Quando nos terminais integrados ninguém consegue distanciar nada, o povo andando feito lata de sardinha. Uma situação vergonhosa. Agora, o que muda se a pessoa tomou uma vacina, 2, 3... 4, 5, 6 com essas variantes hoje? O que muda?
Vai ter médico que vai dizer que muda, porque evita isso, vai ter médico que diz que não. Agora, o grande problema que eu tenho relatado a vocês é que os médicos que falam que, porque faz isso, faz aquilo, aquilo outro, é médico que não trata Covid. Porque ele é do instituto não sei da onde, da fundação do não sei o quê, da associação do não sei o que lá. Sim, mas ele trata Covid? Não. Ele fala em teoria, em tese. Né? Por isso que eu tenho colocado aqui o médico que tem clínica que vem tratando Covid desde o início dessa pandemia, o doutor Roberto Zeballos. O balanço dessa final de pandemia, se Deus quiser, porque a Omicron está imunizando todo mundo, e mesmo que apareça essa Omicron 2, vamos dizer assim, vamos chamar, as proteínas dela são muito parecidas, então quem pegou a Omicron vai estar imunizado. Quem pegou a outra variante lá atrás, se pegar a Omicron, é um caso leve. Então eu quero dizer para vocês que o Brasil, graças a Deus, os números estão em queda e dificilmente nós vamos ter um surto de Omicron 2. Isso não vai existir aqui no Brasil, na minha ótica, raciocinando, analisando que os anticorpos, a imunidade celular que nós desenvolvemos ao enfrentar essa variante é extremamente eficiente. Esse é o meu ver. E é o que está acontecendo na Inglaterra, por exemplo. Os casos lá estão explodindo, mas sem reinfecções. Diferente do que com a Omicron, que alguns estudos falam em 40%, eu tive 48% de reinfecção em 1.500 casos de Omicron que eu comecei a acompanhar desde 20 de dezembro. Hoje os casos estão caindo, eu tenho feito 2 consultas, 5 consultas, mas a procura é bem baixa, é muito baixa e logo, na minha opinião, sei lá, no dia 1º de abril, sem ser uma mentira, já podemos considerar uma situação endêmica. O que nós aprendemos é o seguinte: as pessoas que pegam a doença desenvolvem uma imunidade clara, longa, duradoura e forte. Mesmo que tenha uma reinfecção, no caso de Omicron, que foi a única que causou reinfecção, os casos foram muito, muito leves, porque já tem uma resposta elaborada para as outras proteínas do vírus. Outra coisa que a gente aprendeu: quanto mais cedo tratar, melhor. Independente de usar os medicamentos polêmicos ou não, o tratamento é individual. E é uma pena que a gente conseguiu, no mundo inteiro, colegas que chegaram às mesmas conclusões de tratar desde o início, colegas inteligentíssimos que estão na linha de frente, que estão raciocinando, que estão pensando e que estão botando o paciente em primeiro lugar, chegamos às várias conclusões do tratamento inicial. Então isso é muito bom. Fico triste que focaram demais na vacina e esqueceram esse tratamento, que na grande maioria das pessoas jovens, sadias, o resultado é brilhante. Sem abrir mão das vacinas que me ajudaram lá atrás na UTI. Como eu repito aqui, essa variante Omicron, a vacina não funciona, isso está muito óbvio. Então, quando eu vejo as pessoas querendo dar uma 4ª dose, que é um estímulo de novo para a proteína spike, eu não vejo sentido científico ou de lógica, ou qualquer lógica com isso. Agora vamos fazer um trabalho de pós-Covid, algumas pessoas desenvolvem algumas complicações e aprendemos já também como administrar isso com medicamentos até o processo pós-Covid ir embora, que vai embora na grande maioria das pessoas. Ele se resolve. Então, isso que eu queria falar para vocês. Tirei 10 dias de férias aqui. Dia 2 de abril estou em São Paulo para trabalhar na segunda, mas às vezes tem um paciente ou outro internado, a gente vai ver. No momento estou sem nenhum paciente internado. Há mais de 8 dias. Isso é a primeira vez que ocorre em 2 anos. Um beijo enorme. Fiquem bem. Vamos em frente com otimismo. E vamos tentar acabar com o pânico que gerou muito trauma. Outra coisa que ficou clara, no dia a dia ao ar livre, não tem sentido usar máscara. Nas aglomerações tem um estudo mostrando que não foi tão eficiente como se esperava. Zeballos, eu acredito que em meios de festas, casamentos, para proteger os peridicortos ajudou. Mas eu acredito que nós estamos com uma boa imunidade coletiva, porque isso ficou claro após o carnaval, nós não vimos nenhum boom absurdo de número de casos. Então, um beijo enorme, fiquem bem. Estou muito feliz com tudo, vamos em frente, com pensamento positivo sempre. Como eu disse para vocês, um movimento grande em Pernambuco já acontecia
pessoas à revelia de determinação de governo, fazendo até o governo passar vergonha, sem usar máscara. Emissoras que ficavam, inclusive, puxando pessoas. Você deve ter visto. Puxando, olha, bota a máscara. Pararam de fazer isso. Pararam. Entrevistando nos terminais integrados de passageiros. Hoje mesmo vi uma emissora. Antes da determinação do governador de abolir máscara a partir dessa terça-feira em locais abertos. E mesmo assim, manter o tal do passaporte de vacina, quando não exige passaporte de vacina em local superlotado que é terminal integrado de passageiro. Você, por exemplo, você entra num avião, você não precisa de passaporte de vacina. Né? Aí você vai entrar num restaurante, passaporte de vacina. Chega a ponto de uma senhora hoje botou para mim, numa rede social, me marcou, dizendo, eu fui tomar uma água de coco, o cara pediu meu passaporte de vacina. Na beira da praia. Na beira da praia. Pode um negócio desse? Eu queria mostrar para vocês as imagens do jogo do esporte. 22 mil torcedores, Arena Pernambuco. Eu tô dizendo para vocês, se não tomasse essa atitude de liberar, é mais vergonha. Porque ninguém estava respeitando. Vê quem é que tá usando máscara aí, ó. As imagens que eu separei para vocês da TV Esporte. Impressionantes essas imagens, né? Impressionantes. E o governo teve que se calar. Ia fazer o quê? Ia deter 22 mil pessoas, é? Aí dizer, não, vocês estão sem máscara, não sei o quê, não sei o que lá. É passar vergonha. É o que eu disse, passar vergonha. Mas a TV Sport também liberou um resumo aí, os gols do nosso time, né? Desculpa aí, já que eu emburaquei na máscara, deixa eu mostrar aqui os gols do esporte. No nosso último programa, a gente comentou aqui sobre o pedido do governo federal referente ao arquipélago de Fernando de Noronha, que numa negociação ainda no governo Jarbas Vasconcelos, com intermediação na época do ministro da Justiça e ainda colocação dentro da Constituição, Fernando de Noronha passou a ser anexo do estado de Pernambuco. O governo entrou com uma medida que agora está uma discussão danada. É aí, ó, é manchete para todo lado. Disputa entre governo federal e Pernambuco por Fernando de Noronha. Entenda a disputa entre Pernambuco e União pelo arquipélago. Em recurso ao STF, governo pede que Fernando de Noronha seja patrimônio da União. Governo Bolsonaro tenta tirar Fernando de Noronha de Pernambuco. É evidente
que a partir do momento que houve essa notícia, houve diversas reações também no Estado. Inclusive chegaram a dizer que o assunto estava unindo a oposição e a situação. Os políticos do Estado de Pernambuco. Eu até vi algumas postagens. Achei algumas, inclusive, precipitadas. Porque teve gente que botou postagem, político até de peso, mas sem conhecimento, sem saber o que realmente estava acontecendo. O governador Paulo Câmara, ele anunciou que vai procurar o ministro relator, que é Lewandowski, para falar sobre essa situação e diz que Fernando Noronha é de Pernambuco. Amigas e amigos, Fernando Noronha é um patrimônio do nosso estado e merece respeito. A notícia de que Bolsonaro quer tomar a ilha de Pernambuco é uma afronta à nossa história e à nossa Constituição. Não vamos admitir esse absurdo, sob nenhuma hipótese. Por isso, estou solicitando ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, uma audiência para tratar desse tema e expor nossos argumentos, que já foram inclusive acatados pela Justiça Federal em Pernambuco. Fernando Noronha é um orgulho de Pernambuco e continuará sendo. Muito obrigado. O problema é o que diz realmente essa ação, né? Sobre essa questão, o ministro do Turismo, que é pernambucano, Gilson Machado Neto, e é candidato ao Senado, juntamente com o Anderson Ferreira, né, que está deixando a prefeitura de Jaboatão. Eles estão no PL, que é o partido de Bolsonaro. Aí ele fez uma postagem, mas agora ele fez uma postagem jocosa. Ele fez uma postagem em que ele chamou bastante atenção das situações que o povo pernambucano hoje vive para passear em Fernando Noronha. Dá um passeio. Você tem condição de dar um passeio em Fernando Noronha? É problema, viu? Não, eu vou botar aqui a postagem dele, que é jocosa. É jocosa, veja. Fernando de Noronha é de Pernambuco. Isso eu sei. Você sabe. O presidente Bolsonaro sabe, tem certeza disso. E até o Papa sabe. Amém. Mas será que Fernando de Noronha é dos pernambucanos? Será? Você já experimentou fazer as contas de quanto você, pernambucano, paga para passar 10 dias em Noronha? Só de taxa para o governo do estado, do governador Paulo Câmara, você paga quase R$90 por dia. Fora os custos com passagens aéreas, hospedagem, alimentação. Um mês de estadia na ilha, o cidadão pernambucano chegará a pagar R$6.185 apenas de taxa para o governo do estado. Deste valor recebido, governador, quanto o estado de Pernambuco reverteu melhorias para a ilha? O nosso governo, por meio do Ministério do Turismo, investiu somente no Forte dos Remédios cerca de R$11 milhões em sua reforma. Mas se você, meu amigo e minha amiga, paga tudo isso de taxa, é porque o governo de Paulo Câmara oferece, com certeza, toda a infraestrutura que você, pernambucano, merece e precisa. Para que você tenha o maior conforto e segurança, certo? Errado. O governo estadual não está nem cumprindo com tudo que acordou com a União para ter a cessão de uso de Fernando Noronha. Governador Paulo Câmara, fala a verdade. Diga quanto o senhor investiu em infraestrutura na ilha. Admita, governador, que o senhor não está cumprindo com o contrato de cessão e o TCU foi que exigiu isso daí que está acontecendo hoje. E agora está sendo questionado pelos seus erros. Abandono, descaso. Pernambucanos, aqui quem está falando é Gilson Machado Neto. Fernando Noronha é sim de Pernambuco. Agora vamos lutar para que seja dos pernambucanos de verdade e que todos nós possamos usufruir de um dos pedaços mais bonitos do nosso planeta. Fernando de Noronha não pode ser só dos amigos de um imperador. Isso nós não vamos deixar acontecer. Contem comigo e com o presidente Bolsonaro para que Fernando de Noronha seja realmente de todos os pernambucanos. Governador, vamos fazer um desafio? Libere o pernambucano de pagar taxa para a ilha. Isente o pernambucano de sair de Pernambuco para Pernambuco. Libere o pernambucano da taxa diária que ele paga de quase R$90. Tá lançado o desafio, governador. Corte rápido. Faca é Tramontina. Eu disse que o ministro tirou onda, não foi? Eu disse. Agora, eu tive a oportunidade de 2 vezes na minha vida, com meu dinheiro,
com o meu dinheiro, ir para Fernando de Noronha. 2 vezes. Essa última vez foi cruel, viu? Foi cruel. Esse negócio dessa taxa aí não é brincadeira, não. Você paga mesmo. Inclusive, eu fiz as contas na época. É porque eu gosto de Fernando de Noronha. Eu queria voltar a Fernando de Noronha. Tá? Eu queria voltar a Fernando de Noronha. Mas as contas que eu fiz, por exemplo, eu gastaria muito menos se eu fosse para a Europa, passear na Europa durante os 10 dias. Eu gastaria muito menos se eu fosse para os Estados Unidos. Então é muito difícil para o pernambucano ele pagar. Por exemplo, falou-se em 6 mil por mês, dá 3 mil só de taxa 15 dias. Se você for passar eu vou tirar férias em Fernando de Noronha. Para o pernambucano comum, é uma situação proibitiva, fora o custo normal de lá. Tudo lá é mais caro. Tudo é mais caro. É como se você fosse para a região do euro, o seu real valesse 5 vezes menos. É por aí. É por aí. Então tem esse problema. A outra situação é a realidade dessa ação, né? O problema é que a União está dizendo que o governo está descumprindo algumas normas, inclusive com referência ao meio ambiente. E o advogado da União, o Bianco, ele resolveu também fazer uma postagem sobre o assunto. Olá, meus amigos. Eu venho aqui repor a verdade sobre uma ação que a Advocacia Geral da União ajuizou em face do estado de Pernambuco sobre a ilha de Fernando de Noronha. Primeiramente, é bom que fique muito claro, não há nesta ação qualquer pedido de federalização desta ilha. Igualmente, não há qualquer pedido que busque trazer para a União a gestão político-administrativa da ilha. Isso não muda e não mudará. O que há sim é a busca pelo cumprimento de um contrato celebrado entre o Estado de Pernambuco e a União sob a cessão de uso especial de bens da União. Portanto, meus amigos, não acreditem em notícias falsas. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal provocaram a União para que tome providências, já que o Estado de Pernambuco reiteradamente descumpre os termos do contrato que ele mesmo firmou com a União. Esse acordo deve ser cumprido e a União tem a obrigação legal e, portanto, já foi provocada, repito, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público de fazer cumprir as cláusulas do acordo. Isso é determinação constitucional, isso é determinação legal, e isso está expresso no acordo celebrado entre a União e o Estado de Pernambuco. Portanto, essa é a única verdade. Repito uma vez mais, não há qualquer pedido de federalização da ilha, não há qualquer pedido de mudança da gestão político-administrativa da ilha. Assim, única e exclusivamente um pedido para que o Estado de Pernambuco cumpra com suas obrigações que ele não vem cumprindo. Essa é a verdade. É um assunto delicado, mas acredito que a ilha de Fernando de Noronha não vai sair de Pernambuco, como o próprio Bruno Bianco acabou de falar aí, né? Na expressão dele, que não há interesse em retomar, mas que o Estado cuide como deve da ilha. Uma situação que eu observei quando fui da última vez em Fernando de Noronha é as ruas todas escangalhadas, cada buraco, meu amigo, impraticável. Tem aqueles bugres, né? Difícil, você passar de bugre não passa, tá? E também lixo, muito lixo. Eu não sei o que aconteceu para ter tanto lixo. Pelo menos isso foi o que eu vi. Foi o que eu vi. Naquela área mais central da ilha de Fernando de Noronha. E também eu fiz denúncia aqui da utilização do governo de lá num esquema aí de levar a gente para lá e a pessoa zero bronca, zero bala. Nós mostramos aqui R$500 mil no último final de ano para neguinho passar final de ano lá, para Réveillon lá, à custa do povo pernambucano. Porque o R$500 mil das pousadas sem licitação é para político ir para lá, passar o final de ano. Teve um, inclusive, que pegou Covid lá. Pegou Covid lá. É um descaramento muito grande, né? Olha,
O grande problema desse país, o pessoal fala que o pobre. Sim, um famoso candidato à presidência foi dar um tchau, tiveram que pegar o relógio dele e apagar. Porque o relógio do cidadão, que é o homem dos pobres, né? O relógio do cidadão é um Piaget, custa 70 mil reais. Só o reloginho do cara. Eu vi aqui que tem um monte de gente tirando onda, mostrando o relógio aqui na internet. Falar, meu relógio custa tanto, não sei o quê. Não, esse final de semana mesmo, todo mundo falando de pobre. Aí Lollapalooza, né? Aquele festival de música. A entrada, normal, 2 mil reais. Você tem 2 mil reais pra dar no show, hein? 2 mil reais, meu amigo. Ah, e já foi pior. Porque no governo mesmo agora, o último de Michel Temer, porque antes da pandemia foi Michel Temer, a empresa que fazia o esquema do Lollapalooza, né, levou 178 milhões de reais da Lei Rouanet. Da Lei Rouanet, meu amigo. Você acha que vai pobre para aquilo ali? Pagando esse dinheiro todo? É meio difícil, né? A não ser que bote no cartão, vai ficar pagando 6, 12 meses e vai comer juro pela frente. Então é muita hipocrisia. A ilha de Fernando de Noronha é de Pernambuco. Mas o povo pernambucano não está tendo condição de ir para a ilha. Ou o governo faz um programa, entendeu? Para que a população consiga ir, consiga se divertir. O que adianta ter um negócio desse e ninguém pode desfrutar? Aqui, pelo menos, na nossa região, por exemplo, o povo pega um ônibus, vai para Porto de Galinha, pode dar um pulo lá, mergulhar, né? Maria Farinha, Praia do Janga, Boa Viagem. Mas vai pegar avião só para entrar, o cara paga R$90 por dia e é taxa, viu? E eu tô falando para você, é a taxa normal. Se você, eu vou visitar tal lugar, tem outra taxa. É muito caro. E, vamos supor, o governo vai fazer um programa para as pessoas mais carentes que queiram visitar Fernando de Noronha. Vai ter uma pousada popular? Não sei. Agora, só o rico pode visitar, é? Só o rico. Fica difícil, né? É muito caro. Fernando de Noronha é caro. Não acredito que saia de Pernambuco, acho que tudo isso é balela, é conversa para boi dormir, não acredito. Mas que você ter uma ilha onde você pague mais caro que Veneza, na Itália, que é ilha também, e eu tô falando sério, viu? Você pagar mais caro que Veneza na Itália, peraí, durma com a bronca dessa, né? Começando hoje o Sim Digital, empréstimo com um custo mais baixo para você que quer empreender. O Wellington trabalha como cabeleireiro há 25 anos e em 2012 se tornou um microempreendedor individual. Durante a pandemia, recorreu a um crédito para manter o negócio de pé. Esse empréstimo veio numa boa hora para que eu pudesse revitalizar alguns móveis e empregar nos meus produtos de revenda também. E para simplificar o acesso desses trabalhadores ao crédito, o governo lançou um microcrédito digital para empreendedores, o Sim Digital, que deve atender 4,5 milhões de pequenos negócios já nos primeiros meses. São 2 linhas de crédito. O crédito Caixa Tem, destinado às pessoas físicas, vai disponibilizar até R$1.000 com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses. Esse crédito pode ser contratado pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir ao banco. A outra linha de crédito é o Caixa Tem para microempreendedores individuais e será de até R$3.000. Pode ser parcelado em até 24 vezes, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Para contratar, o interessado precisa ter uma conta na Caixa e mais de 12 meses de faturamento como MEI. Para ambas as linhas, os recursos poderão ser utilizados, por exemplo, para o aumento do capital de giro e da produção.
A iniciativa conta com a parceria do Sebrae, que vai oferecer capacitação para os empreendedores interessados em acessar os recursos. E a dica, antes de pegar o crédito, é se planejar. Se eu faço esse planejamento de uma forma adequada, eu vou ter uma ideia do valor necessário para que eu tire a minha ideia da minha cabeça e coloque em prática. Ou se eu já tenho meu empreendimento em andamento, qual é o valor, qual é o montante do investimento necessário para fazer uma expansão. O governo também aumentou a margem de crédito consignado dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos. Deixa eu voltar a falar de Covid-19. Já que o estado de Pernambuco libera, a partir desta terça, máscara em local aberto, mas mantém o tal passaporte sanitário, enquanto vários outros países já estão tratando pandemia como endemia. Já havia um prenúncio de que a Espanha iria tratar a pandemia como endemia. E é interessante porque a Espanha é União Europeia, né? A gente já viu decisão de Dinamarca, já viu decisão do Reino Unido, alguns estados americanos já estão fazendo isso, mas a Espanha lá no meio, no centro da União Europeia, e decidiu tratar a pandemia como endemia, como se fosse uma gripe, né? Não vai mais ficar fazendo contagem, né? Como a gente está fazendo aqui todo dia, de casos de morte. Acompanhe. Espanha vai começar a tratar a Covid-19 como uma doença endémica e a partir desta segunda-feira, quem tiver um teste positivo, mas não tiver sintomas ou tiver sintomas ligeiros, já não tem de fazer quarentena durante 7 dias. Este isolamento continua a ser obrigatório para os casos graves e para a população considerada de alto risco ou vulnerável. É quase como fazíamos antes. Quem tinha uma gripe com muita febre ficava em casa, quem tinha um catarro leve poderia interagir, mas com precaução. Em caso de doença, as autoridades sanitárias espanholas recomendam usar sempre máscara ao pé de outras pessoas, ficar em casa e reduzir o contacto social apenas ao necessário durante, no mínimo, uma semana. Enquanto a gente ainda tem que falar de Covid e está comentando sobre essa guerra aí na Ucrânia, né? Onde não se tem um acordo, uma situação que supostamente com a entrada dos americanos teria se resolvido, voltou. Estou falando do Afeganistão. As meninas estão de novo proibidas de ir à escola. No Afeganistão, as mulheres estão a perder direitos desde que os talibãs assumiram o poder do país há 7 meses. A medida mais recente proíbe as meninas de estudarem além do 6º ano de escolaridade. Em entrevista à Euronews, uma antiga deputada afegã diz que os talibãs tomaram esta decisão por terem medo de mulheres instruídas. Naid Farid fala desta medida como uma vitória do regime perante a NATO e os Estados Unidos, que serve apenas, diz, para reprimir mulheres empoderadas no futuro. A antiga deputada diz também que a sociedade nunca aceitará um grupo primitivo como os talibãs. Da noite para o dia, Adiba e Malahat viram a realidade a mudar. Iam regressar à escola depois das férias e agora nem sabem o que fazer com o tempo livre. Malahat conta que também pensava que os talibãs tinham mudado, mas sabe que tudo está igual ao passado. Um passado que a mãe conta. As irmãs continuam os estudos, mas em casa, sem acompanhamento. Esperam que um dia tudo volte ao que era e possam regressar à escola. Bom, você, meu amigo, você, minha amiga, chamando sua atenção aqui para o nosso site, o cardinal.com.br. Lembrando que no site você tem diversas reportagens, algumas inclusive que não estão nas nossas redes sociais. Embora eu chame, viu? Eu chame no Instagram, chame no Facebook, chamo você para dar um pulinho lá no site. Tem também o setor de viagens
e tem o setor da nossa loja, tá? Que você pode fazer uma visitinha e se tiver algum produto que você queira, tem de tudo, viu? Tem calçado, tem eletrodoméstico, tem livro, tem nutrição, tá? Tem de tudo, beleza? Dá uma olhadinha aí na nossa loja, vai navegando, tá? Grato a você pela audiência, pela compreensão, por estar conosco aqui. Não esqueça de dar o gostei, não gostei. Não se esqueça também de acionar o sininho. Muito obrigado, bom dia.